Na aula passada, ficou faltando o inconsciente pessoal, que quando eu falo de inconsciente pessoal, eu falo de sombra. Ficou faltando o ego, que é a nossa consciência. Então, eu vou fazer um paralelo com o ego e o self, para que a gente possa estar entendendo. E vou dar só alguns elementos simbólicos que é da geometria sagrada. Então, eu vou estar falando da geometria sagrada também, tá? Então, nós vamos começar com o inconsciente pessoal. Então, lembrando que o nosso inconsciente pessoal é quem? É aquele que nos faz como pessoa, é as nossas heranças, é tudo aquilo que nós constituímos como nosso, único. E esse inconsciente pessoal ou individual, o meu não é igual da Milena, não é igual da Lúcia, nem é igual da Zilda. Cada uma de vocês terão o seu próprio inconsciente pessoal. Então, quando eu tenho essas experiências pessoais, o que vai acontecer? No centro do meu inconsciente pessoal, eu vou ter a sombra. Então, a sombra, ele é o quê? Um núcleo material que durante toda a nossa vida, ele vai reprimindo. É como se a gente tivesse um saquinho e tudo aquilo que nós não podemos, vamos dizer assim, jogar fora, não obedecer, a gente coloca naquele saquinho. E a gente vai colocando. A gente vai colocando e ele vai enchendo, né? Ele vai enchendo. Então, a sombra são as nossas memórias. São tudo aquilo que nós rejeitamos, né? Então, é até interessante na sombra, porque quando nós não gostamos de alguém, quando nós criticamos muito uma pessoa, então a gente tem que dar um passo para trás. Porque esta crítica, na verdade, não é porque você não goste da pessoa. Se estiver muito alto, vocês falam, tá? Essa crítica é porque vocês estão vendo nela uma parte de vocês. Aí todas vocês vão falar assim para mim: ai, pelo amor de Deus, eu não me pareço com essa pessoa que ela tá falando. Só que, infelizmente, acontece. Então, quando nós começamos a reclamar muito de alguém, paremos e pensamos: será que não é a minha sombra refletindo na própria pessoa? É o espelho. E é difícil porque a gente não reconhece no outro este espelho nosso. Aí nós vamos ser simplesmente a gente não gosta, a gente acha que a pessoa é chata, que a pessoa não sei, mas na verdade ela só está mostrando aquela parte de nós que não queremos ver. Então, nos sonhos, quando a gente tem, né, quando a gente tem esse lado da sombra nossa, no sonho nós vamos sonhar com os animais, um cachorro, um gato, uma cobra, né? Tudo que remete ao reino animal. Por que o reino animal? Porque se a sombra é um lado negativo, nós vamos estar usando a parte mais terra, a parte mais primitiva. Então, os nossos sonhos serão com os animais. Nós seremos os animais, né? Nós vamos estar sonhando com figuras sempre de muito baixo sentido, né? E aí que a gente tem que trabalhar. Porque eu costumo sempre falar que nós temos a sombra, ela é parte nossa, ela é necessária. Não é que ela seja ruim. Então, quando nós não estamos em sintonia com a nossa sombra, normalmente tem um exercício muito legal. Acho que a Zilda até conhece esse exercício que eu já pedi para ela fazer umas vezes, que é nós conversarmos com as mãos, tanto com a direita quanto a esquerda, que é o lado positivo e o lado negativo. Estar conversando o que a sua mão direita tem
e que a sua mão esquerda tem que você não gosta, como se elas fossem mesmo, elas são, né? Não fossem, mas elas são vida. E depois do final do exercício, vocês juntem as duas mãos e agradeça. Por quê? Porque as duas mãos são necessárias para que a gente tenha o nosso inconsciente individual. Sem elas, nós não vamos ter isso. Então, esse lado sombra que tanto a gente fala e tanto a gente vê, ele não é tão ruim quanto parece, desde que a gente saiba como trabalhar. E aonde a gente vai reconhecer isso? Na mandala, nos traços mais fortes. Quando a pessoa aperta, né, o lápis com mais força. Então, muitas vezes, quando a gente olha uma mandala, a gente vai ver que uma parte está fraquinha, outra está mais forte. Então, quando essa parte está mais forte, ela está o quê? Ela está com mais potência. Então, é aquele lado sombra que não quer ser refletido. E é ali que vocês podem estar trabalhando. Deu para entender o lado sombra? Tá. Então, são o inconsciente pessoal e a sombra são as disposição adquirida de experiências pessoais. Para Jung, a sombra é o centro do inconsciente pessoal. É o núcleo material que foi reprimido da consciência. Inclui as tendências, os desejos, as memórias, as experiências, que são o quê? Rejeitadas pelo indivíduo como incompatível. Quanto maior a nossa persona, mais repudiamos as outras partes de nós. Lembramos que persona é máscara. Então, quanto mais máscara nós usamos, quanto mais nós queremos agradar o outro, mais nós vamos repudiar a nosso lado sombra. Porque, na verdade, nós vamos estar o quê? Sendo o que o outro quer e não aquilo que somos. Aí a gente vai falar de ego e self. Então, o ego é a consciência, é o eu, é o sujeito apenas na consciência, e o self é o sujeito da psique inconsciente, que é o eu maior, o divino maior, vamos dizer assim, né? Então, o ego é a soma de todos os nossos pensamentos, que são as nossas ideias, os nossos sentimentos, as nossas lembranças, a percepção sensorial. É a parte mais superficial do indivíduo, que ele vai confrontar o quê? A realidade, a aceitação ou não. Alguma de vocês assistiu o Revólver do Ego? Nenhuma assistiu? Ainda não, Lúcia? Chegou a assistir, Zilda? Nem a Milena? E eu coloquei de novo lá no Face o Revólver do Ego. Assista que vocês vão ver bem o que o ego pode fazer por nós. Então, a função do ego é ignorar muitas vezes a nossa forma exacerbada, né? A nossa forma exagerada. Mas você viu uma parte? Nossa, você não conseguiu chegar até o fim? Não teve curiosidade? O final que é legal. Mas ali dá para ver o quanto que o ego, a nossa consciência, nos manipula, né? O quanto a gente acredita que o que a gente está vendo ele é verdade. Então, para o Jung, o ego é, antes de tudo, uma função na composição mental do indivíduo. E quando eu falo em mente, eu falo em que vem de mentir. Então, o quanto a nossa consciência mente para nós mesmos, né? Então, o ego representa o sujeito da consciência, apenas a parte da psique. É menor do que a personalidade inteira. Então, eu não sei, eu acho que hoje eu não coloquei um pedacinho só da pirâmide, vamos dizer assim, só um pedacinho aqui, ó,
vai ser a nossa consciência. Todo o resto, se eu pegar aqui, ó, vai ser o nosso self. Então, a nossa consciência, o que é consciente em nós é muito pequeno e manda muito, hein? Aqui eu já li para vocês, já falei, não vou ler. Então, quando eu falo do self, do si mesmo, do eu maior, da ascensão, cada um vai usar um termo de uma forma. Então, quando eu vejo essa figura, eu sei que o meu self sou eu comigo mesmo. É o meu autoconhecimento e é aquilo que eu sou, né? Então, o self é o princípio ordenador da personalidade inteira. É a relação do self com o ego e é comparada com o que move e é movido. Se tem mais alguma coisa aqui. Então, um self sadio é uma estrutura equilibrada, que flui, que utiliza um funcionamento mental elegante, sem arrombos, sem reatividade ao mundo, sem a necessidade de controlar o outro, pois o controle, quando necessário, é interno, ele é autocontrole. Então, quando nós somos só conscientes dos nossos atos, nós queremos que o outro faça aquilo que nós queremos do nosso jeito. Porque é uma maneira de nós controlarmos a mente do outro. E é uma maneira de nós nos controlarmos também. Então, quando o nosso self está desenvolvido, nós temos que aí a gente fala, você tem paz. Não é que não tenha paz, é que você está tão equilibrado que não tem essa necessidade de controlar e nem de ser controlado. Então, enquanto Então, aí o que a gente também vê no self, né? O que a gente olha aí que as pessoas falam? Então, o self pode ser o eu sou, o Cristo interno, o eu superior, o mestre interno, a centelha divina, o princípio divino. Tudo isso é o self. Só que, na verdade, como dizia Buda, cada um de nós somos os próprios deuses.